Vamos lá, giro de notícias, pessoal, ó. É oficial, né? O Marco é um bobo. Peraí, não era esse áudio. Giro de notícia! Vai do Marquinho. Algumas semanas a gente teve o anúncio aí de uma pintura oficial do Rei Charles. E eu quero até fazer o meu protesto, porque Rei Charles é apenas um, tá? Esse aqui é o Rei Charlinho. Vamos, eu não quero... Saiu aqui o primeiro retrato oficial da coroação do Rei Charlinho. E eu achei muito interessante a polêmica que foi gerada em volta dele. Olha lá, primeiro comentário. Aparentemente feita em sangue. Beleza, Túlio, beleza. Mas eu acho que isso aqui é um tema muito legal pra gente trazer pra cá, porque, de certa forma, isso faz parte da nossa rotina aqui, que é lidar um pouco com essa desconexão do que um artista propõe e a desconexão do que o público entende. Isso é pertinente da gente trazer porque isso, a interpretação de uma arte, ela nunca vai depender do que você queria fazer. Ela sempre vai depender de como as pessoas entendem. Essa questão da comunicação é muito mais forte do outro lado do que o jeito que você emana, né? E aqui, na verdade, esse quadro, no dia que saiu, teve um vídeo maravilhoso. Vou até tentar achar aqui esse vídeo pra ver a reação das pessoas que estavam em volta quando tiraram ali o véu do quadro pra eles terem a percepção de como foi o resultado final, né? E foi meio que um choque, saca? Porque a história que a gente entende sobre nós mesmos, ela é diferente do que o público entende, não é verdade? Então, se a proposta do artista fosse, vamos supor aqui, mostrar a força e o poder e dinamismo e modernidade dessa nova questão da família real e tal, o que o povo entende, especialmente, né, a galera que não é tão, assim, a favor a uma família real lá na Inglaterra, é banho de sangue, né? Ele conseguiu representar uma coisa que absolutamente todo mundo sabe, mas que eles fingem que não acontece, tá ligado? Mas tem várias outras coisas que a gente pode absorver disso. Vamos ler rapidinho, então, essa notícia e a gente vai trazer outros exemplos muito legais aqui para debater também. Rei Charles, primeiro retrato oficial desde a inauguração da coroação, pintado por Jonathan Yeo. Esse artista, ele não foi escolhido à toa, tá? Aqui o quadro original, o tamanho do quadro, ele é gigantesco, tá? E isso aqui não é uma pintura nova, tipo assim, um estilo que ele inventou para essa pintura. Não. Isso aqui já é um tipo de pintura que ele realiza em vários outros trabalhos. Então esse tipo de reprodução de imagem sob fundo colorido e aparentemente, entre muitas aspas, inacabado, parte da arte está em sketch ainda, ou parte dessa pintura, ela se mescla com um fundo extremamente gráfico e tem alguns elementos pontuais que colaboram para sua leitura. Ele já fazia isso há bastante tempo, né? Ele já tem outras pinturas nessa mesma linguagem. Mas o que acontece quando a gente tem essa reprodução aqui é que, basicamente, eu particularmente não conhecia esse artista. Então, quando eu vi aquela imagem eu só associei, beleza, Rei Charles, banho de sangue, tá ligado? A galera que já conhece esse artista já entendeu. Beleza, é aquele artista, tal, mas nem todo mundo conhece o artista. Então, a imagem, de certa forma, precisa de uma bagagem para ser interpretada, né? Obviamente, não tem jeito certo e errado para interpretação de arte. O que eu quero trazer aqui é essa desconexão do que você propõe e do que é recebido pela comunidade, né? Eu até sugiro que sempre que você estiver fazendo uma arte, tenta mostrar a sua arte para outras pessoas para entender o que as outras pessoas entendem da sua pintura e do seu trabalho, né? Eu não tô falando que necessariamente o Jonathan, que foi o artista aqui, ele não sabia o que as pessoas iam interpretar. Mas, definitivamente, quando ele foi escolhido, não sei se era isso que estavam esperando. Essa reação realmente, né? O trabalho desse artista é muito bonito, é muito interessante. Uma coisa de uma leitura dessa peça que a gente não comentou é que todo o personagem, toda a roupa real, né? Todas as medalhas, elas estão bem mais dessaturadas. A cor pulsante é essa cor que é uma mistura ali de um vermelho com umas cores mais frias misturadas, que vai para um magenta e vai também para um laranja ao mesmo tempo em outras partes da pintura. Toda a roupa do personagem, ela começa a se esvair em linhas que aparentemente são mais de sketch, né, de esboço,
pouquinho de sombra para sugerir volume, mas que ela se mescla de certa forma com esse fundo bem gráfico. O que emerge do quadro é basicamente o rosto do personagem, as mãos ali. Não vou fazer nenhuma piada com a doença né, que faz com que ele tenha essas mãos, que foram bem amenizadas, na verdade, nessa pintura. Não estão como na realidade. E uma borboleta monarca. Essa borboleta monarca, se eu não me engano, é o nome dessa espécie de borboleta, mostrando aqui que o menino desabrochou. Ele não é mais uma lagarta, ele virou uma borboleta monarca. Ai, que lindo, né? Sutilmente, ele coloca ali alguns elementos que fazem que você tenha uma certa leitura, mas, obviamente, essa pintura ela é muito mais impactante pelas cores e pelo elemento gráfico do que necessariamente por uma grande narrativa. É um retrato, certo? O primeiro retrato oficial pintado do rei Carlos III desde a sua coroação foi inaugurado no Palácio de Buckingham. Então, o rei Carlos aqui, ó, obrigado pela tradução do Google. O vasto óleo sobre tela mostra um rei Carlos grandioso no uniforme da guarda galesa. A obra em vermelho vivo, medindo cerca de 2,5 metros por 1,8 metros, é de Jonathan Yeo, e que também pintou Tony Blair. Disse que a rainha Camila olhou para a pintura e disse a Yeo: "Sim, você o pegou." Uau! Ele entendeu. No novo retrato, o rei é retratado de espada na mão, com uma borboleta pousando em seu ombro. As revelações são sempre um pouco estressantes, tanto para o modelo quanto para o artista, mas principalmente quando um deles é o rei. E eu brinca: se isso fosse visto como traição, eu poderia literalmente pagar por isso com a cabeça, o que seria uma forma apropriada de um pintor de retratos morrer, ter a cabeça removida. Na realidade, eu não vai perder a cabeça, é claro. Nada de exceções para um retrato mal recebido de um monarca, pelo menos nos tempos modernos. A escolha desse artista ela é muito interessante porque tudo que envolve a família real ela tem muito nesse aspecto de qual é a imagem que a família real quer projetar para o futuro, como eles se enxergam. Então a escolha de um artista que cria pinturas muito modernas e com esses elementos novos, gráficos, bem diferentes, quer, de certa forma, dar uma nova roupagem, quer trazer novos ares para a família real, eu imagino, né? Então, tem uma certa mensagem quando eles escolhem um artista, certo? Felizmente, ele também já recebeu um aceno de aprovação de uma figura real importante. A rainha apareceu durante a sessão final e disse que o artista capturou bem o rei. E eu disse que o melhor juiz de um retrato é alguém que conhece seu modelo muito bem, porque reconhece instantaneamente se ele parece familiar. O rei também teve um vislumbre dele, disse eu. Em seu estado incompleto, ele inicialmente ficou um pouco surpreso com a cor forte, mas por outro lado parecia estar sorrindo com a aprovação. É uma pintura vibrante. E eu disse que queria que a pintura fosse distinta e rompesse com o passado. Distinta e que rompesse com o passado. Ele estava almejando algo pessoal. Meu interesse é realmente descobrir quem é alguém e tentar colocar isso em uma tela. É a mensagem que eu estava falando, ó. Qual é a mensagem que eles querem passar? Então, ele foi brifado, obviamente, né? Passaram um briefing que ele tinha que seguir. A gente quer algo moderno, novo, que dê novos ares, que faça o rei desabrochar tal qual uma borboleta monarca. E eu decidi usar algumas das tradições do retrato real, o traje militar, a espada, mas pretendia conseguir algo mais moderno, principalmente com a cor profunda e a borboleta. É a mensagem subliminar de que, apesar de ser algo velho, algo tradicional, a gente é moderno, meu. Ele diz que está se referindo à tradição dos retratos reais oficiais, mas sugerindo que isso é algo do passado. E o que há de interessante neles é algo um pouco diferente disso. Na história da arte, a borboleta simboliza a metamorfose e o renascimento, transformação e ares novos, né? Explica ele, adequando-se ao retrato pintado de um monarca que recentemente ascendeu ao trono. A borboleta também é uma referência ao interesse de longa data do rei pelo meio ambiente, causas que ele defendeu durante a maior parte da sua vida e certamente muito antes de se tornarem uma conversa dominante. Eu era fã da natureza desde criancinha, pessoal. Antes de ser moda, eu já era fã das árvores, entendeu? Isso é um artista brifado, é um artista que sabe falar o que o cliente quer ouvir, pessoal. É isso, basicamente é isso, tá? Nada contra. E ele foi pago para esse trabalho mesmo. Ele tá fazendo o papel que ele foi contratado para fazer.
Eu disse quando as crianças em idade escolar olham para isso daqui 200 anos e olham para quem é quem dos monarcas. Que pistas você pode dar a eles? Realmente, quais são as pistas? As atitudes, as ações? Não. A pintura, obviamente. Toda pintura, galera, de monarca, pinturas, encomendas, enfim, sempre é uma demonstração de poder e demonstração de que essa família real, essa questão imagética da família real, ela permanece e é presente e é para sempre, tá? Essa é a imagem que tem que ser projetada, beleza? Lembra do briefing. Qual é o briefing que o cliente passou para o artista? Eu quero só, antes de encerrar essa parte do assunto, mostrar outras vezes que pinturas foram, de certa forma, polêmicas, né? Pinturas de pessoas de alto nível, né? Então eu quero mostrar 2 exemplos que eu me lembrei que são muito legais, mas vocês sempre podem deixar nos comentários também outros exemplos de artes, mas eu trouxe artes mais novas, assim, pra discutir, tá? A primeira delas é desse carinha aqui, ó. Esse carinha, a gente já falou sobre ele na área de membros, que é um dos meus artistas favoritos, chamado Phil Hale. Ele fez um retrato do Tony Blair. Então, o Tony Blair também é um cara que gosta, aparentemente, de muitos retratos. Ele tem muitos retratos e artistas incríveis fazendo pinturas dele, né? E esse aqui é o brabo. Ele fez Tony Blair nessa posição desconfortável. Nada diferente do que eu esperaria de uma pintura do Phil Hale, né? Pra quem não conhece, de novo, tem uma live falando só a história dele, mostrando artes do Phil Hale, mostrando o porquê que ele é um dos meus artistas favoritos, tá? Assista aí, tá disponível na área de membros. Mas esse quadro, ele é muito legal, principalmente porque a gente tem uma angulação da câmera como se tivesse sido uma foto meio improvisada, usada como referência. Ele também tá sentado em uma cadeira. Ele não tá sentado num grande trono, numa cadeira super confortável, mostrando como ele é uma pessoa de poder e super forte. Não, aqui ele tá vulnerável. Ele tá vulnerável. Ele está numa cadeira praticamente pequena pro porte dele. A gente nem vê ela subindo atrás dos ombros dele, né? Ele não tá nem olhando pra câmera. Ele tá meio, como eu disse, desconfortável, né? Numa pose aonde deixa toda a parte até da roupa dele meio amassada, né? Então, aqui Tony Blair faz parte dos camisas amassadas, pra quem não conhece aí esse grande clã. Exatamente, ó. O ângulo de cima pra baixo, a câmera mais inclinada. O Phil Hale, ele sempre faz essas linhas que servem para uma certa leitura, para uma certa dinâmica da composição, para tornar a pintura desconfortável. Parece que você tá meio caindo, né? É um retrato muito legal que mostra um Tony Blair mais acessível, mais vulnerável. Uma camisa amassada, só faltou um pouco de caspa aqui e ele tá segurando uma vassoura, né, do lado pra falar que ele é um homem do povo, né? Que ele, nossa, ele pode ser atingido, pessoal. Ele não é esse cara que vocês estão imaginando que ele é, né? O enquadramento da câmera até tira ele um pouco do quadro, né? Ele desloca a câmera e coloca ele fora do quadro. Isso aqui não é um crop dessa imagem, não. O quadro é assim mesmo. O quadro termina cortando meio na mão dele. Parece tudo meio improvisado, tornando ele uma pessoa mais acessível. Mas enfim, esse quadro aqui é muito legal, do Tony Blair, feito pelo Phil Hale. Agora, tem esse outro quadro aqui, ó, da rainha, feito por ninguém mais, ninguém menos Lucian Freud. Lucian Freud pintou dessa forma a rainha. Eu quero só que vocês comentem o que vocês sentem vendo essa foto. Claustrofobia. Ela parece triste. Eu amo essa foto porque mostra que claramente não era isso que ela tava esperando muito, assim, tá ligado? Ela tá extremamente desconfortável nessa foto. Eu não cheguei nem a ler exatamente, mas eu sei que essa pintura, obviamente, deu uma polêmica, porque quando você imagina que a rainha te chamou pra pintar um quadro dela, o que você pensa, né? Pô, vou pintar um quadro de 2,5 metros por 1,80 e vou seguir o briefing que me deram, né? Mas não, cara. Não, simplesmente um quadro minúsculo, o tamanho do cavalete. O Lucian Freud, galera, pra quem não conhece, ele é um artista que faz pinturas gigantescas. Fazia, né? Vou mostrar pra vocês um exemplo. Ele é um artista que ele faz pinturas desse tamanho. São pinturas enormes, são pinturas grandes, ó. Olha o tamanho dos quadros. E são quadros, isso que é o mais interessante, são quadros que ele geralmente pintava de pessoas comuns. Ele contratava modelos ou pedia pra amigos posar
pelados, ele pintava cachorro, coisas assim, do cotidiano. Ele pintava pessoas normais, certo? E os quadros das pessoas normais são gigantescos. E quando ele recebeu essa encomenda, a escolha do tamanho do quadro diz muito. Eu não sei exatamente o que passou na cabeça dele, mas comunica muito. Então, galera, não é só a escolha do artista, mas também é como o artista reage a essa escolha e, naturalmente, como o povo enxerga essas escolhas. Independente do que o Lucian Freud quis fazer nessa pintura e demonstrar e contar de história nesse retrato, por mais simples que seja um retrato, as pessoas vão ter uma interpretação desses quadros que não necessariamente estavam de acordo com o que o Lucian Freud quis passar, entendeu? Mas eu acho que é muito interessante. Criou uma polêmica, obviamente, na época. Muitas pessoas odiaram, porque até o Lucian Freud, ele tem uma forma de pintar que evidenciava muito essas características de pessoas, tipo essas rugas, essas expressões, né? A expressão muito melancólica da rainha e tal. Então ele vai captar uma imagem dela muito diferente do que provavelmente era esperado. Mas enfim, escolheram ele pra fazer essa pintura e ele fez o que ele sempre fez, assim, saca? Tirando a questão do tamanho, mas tudo, enquadramento, a escolha da paleta da tinta, escolha de como você vai vender essa história pro grande público, tudo isso influencia demais nessas artes, especificamente do alto escalão, digamos assim, né? Tudo passa uma mensagem, tudo é comunicado pelo artista de uma forma, mas recebido pelo público de outro. Então, eu acho que a essência desse vídeo aqui é basicamente essa, tá? Então, vamos sempre pensar e tentar chamar outras pessoas para dar uma opinião também sobre o que você quis passar naquela imagem, se tem a ver com o que você estava querendo e propondo numa imagem, qual é a opinião de outras pessoas, e se a pessoa não entendeu da forma que você propôs, e se você ficou ofendido com isso, saiba que o erro está no comunicador e não necessariamente de como as pessoas recebem essa mensagem, beleza? Um complemento ao que foi dito até agora dos quadros, a galera do chat sugeriu essa pintura do Napoleão, aonde a gente tem muitas dos temas que a gente estava abordando ali, dessa galera de altos escalão humanizados, né? Então, cara, Napoleão claramente cansadíssimo aqui, cabelo completamente bagunçado, ele aparentemente acabou de voltar de uma batalha, tá ligado? Derrotado, talvez, mas as botas imundas dentro da casa, que ai meu assoalho, pra limpar isso aqui depois é uma desgrama, custava ter tirado a bota antes de entrar? Chapéu jogado no chão, todo assim, acabado, né? Ótima sugestão aí no chat, galera. O maluco tá mastigado. Exato, tá mastigado. Não há nada mais que possa ser feito. Ótima leitura, Matheus. Ótima leitura. Mas enfim, perfeito adendo. Muito interessante, né? Eu acho isso aqui bem legal. Quando eu vi o quadro do Rei Charlinho, a primeira coisa que eu lembrei foi do retrato do Lucian Freud e de outros retratos também de pessoas do alto escalão que são muito legais. Mas, por favor, deixem nos comentários outros quadros, outras histórias que a gente até pode trazer aqui no futuro pra gente debater e pra conversar sobre esses assuntos. Beleza?